Ao longo da história, muitas vidas pareceram pequenas demais para deixar qualquer marca. Algumas duraram poucas décadas, enquanto outras apenas alguns anos. E, no entanto, elas atravessaram o tempo de uma forma que ninguém poderia prever. A vida de Antoninho da Rocha Marmo foi uma destas. Nascido em São Paulo, em 1918, ele viveu apenas 12 anos. Ele não chegou à fase da adolescência e também não se tornou sacerdote, muito menos fundou o hospital com que tanto sonhava. E, humanamente falando, a sua história poderia ter terminado no silêncio de um pequeno túmulo, mas não terminou. Ainda hoje, seu nome permanece vivo na memória de milhares de pessoas. Sua vida inspira famílias, fortalece a fé de muitos devotos e continua presente na missão das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Essas religiosas que deram continuidade ao sonho que ele não pôde realizar em vida. Mas ainda nos perguntamos o que havia de tão extraordinário naquele menino. Como uma criança marcada desde cedo pela fragilidade e pela doença conseguiu despertar a admiração de médicos, religiosas, sacerdotes e de todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo? Podemos dizer que essa resposta foi sendo construída aos poucos, naqueles pequenos acontecimentos de uma vida breve, profundamente marcada pela fé, pelo sofrimento e pelo amor ao próximo. Antoninho da Rocha Marmo nasceu no dia 19 de outubro de 1918, na cidade de São Paulo. O mundo ainda sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial e enfrentava uma das devastadoras epidemias da história, que ficou conhecida como gripe espanhola. Aquele era um tempo de muitas incertezas, em que a vida começava muitas vezes cercada por dificuldades. Antoninho era filho do delegado de polícia Pânfilo Marmo e da senhora Maria Isabel da Rocha Marmo. Ela que era carinhosamente conhecida como Dona Senhar. O casal já tinha 3 filhos, Maria da Penha, Naí e Ciro. Depois do nascimento de Antoninho, o casal ainda teria mais uma menina, a caçula Wanda da Rocha Marmo. O nascimento de Antoninho foi uma grande bênção e uma verdadeira alegria. Naquele tempo, a maioria das crianças ainda nascia dentro da própria casa. O parto era acompanhado por parteiras experientes, enquanto familiares aguardavam a chegada de uma nova vida. Os hospitais eram procurados apenas em situações mais graves, e a maternidade fazia parte da própria intimidade do lar. Foi nesse ambiente de expectativa e oração que a senhora Maria Isabel enfrentou as horas mais difíceis daquele parto. Mas toda aquela alegria trouxe também uma preocupação inesperada. É que o menino veio ao mundo prematuramente, com apenas 7 meses de gestação. Ele era tão pequeno e tão frágil que, segundo os relatos da época, precisou ser cuidadosamente envolvido em algodão para conservar o calor do corpo. Durante algum tempo, a sua sobrevivência permaneceu incerta. Diante daquela situação, seus pais recorreram ao auxílio das Irmãs de São José de Chambéry. Foram elas que indicaram uma ama de leite para cuidar do recém-nascido. Essa ama se chamava Maria. Mas para distingui-la de outra empregada da casa que tinha o mesmo nome, todos passaram a chamá-la simplesmente Mariama. Ela foi escolhida para alimentar e cuidar daquele bebê tão delicado. Mariama logo desenvolveu por ele um carinho que ultrapassava qualquer obrigação. Com o passar dos meses, nasceu entre os dois um vínculo que permaneceria inabalável por toda a vida. A senhora Maria Isabel era uma grande devota de Santo Antônio de Lisboa e por isso ela escolheu o nome desse santo para o filho recém-nascido. Por esse mesmo motivo,
ela aguardou a festa de Santo Antônio para levar o pequenino ao batismo. No dia 13 de junho de 1920, Antoninho recebeu finalmente o primeiro dos sacramentos na paróquia de Santo Antônio do Pari, em São Paulo, iniciando assim a sua vida cristã. A família Marmo era muito modesta, que procurava viver da melhor forma possível a fé com muita simplicidade, assim como faziam tantas outras famílias paulistanas do início do século XX. Ainda nos primeiros meses daquela criança, uma força invisível parecia guiar o pequeno Antoninho. Conta-se que, ao passear no colo de sua ama de leite pelas calçadas operárias do bairro Bom Retiro, o menino agitava seus bracinhos sempre que avistava as torres de uma igreja. O choro miúdo daquela criança só dava lugar a uma profunda paz quando seus olhos cruzavam as portas de templos, como, por exemplo, a histórica paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E só assim o menino se acalmava. Muito mais do que uma simples curiosidade de bebê, aquilo parecia o primeiro sinal do que o Antoninho viria a se tornar. De acordo com os relatos que foram preservados por sua família, quando aquele templo possuía uma capela onde o Santíssimo Sacramento permanecia reservado, Antoninho voltava imediatamente o olhar para aquela direção. A ama procurava distraí-lo, mostrando imagens dos santos, altares e outros detalhes do interior da igreja. O menino, porém, mantinha os olhos voltados para o tabernáculo, serenando apenas quando era levado até mais perto da capela. Durante a bênção do Santíssimo, ele permanecia atento à cerimônia, erguia a mão como se acompanhasse o gesto do sacerdote ao abençoar os fiéis. E isso despertava a curiosidade de quem presenciava aquela cena. Os primeiros anos de Antoninho transcorreram cercados pelo afeto da família. Ele era uma criança alegre, educada e muito carinhosa. Gostava das brincadeiras que eram próprias de sua idade, fazia amizades com facilidade e conquistava naturalmente a estima das pessoas que conviviam com ele. Por causa de sua saúde frágil, Antoninho não conseguiu terminar nem o primeiro ano da escola. No papel, ele era analfabeto, mas a sua vida não se media por números. Sem jamais ter tido uma aula sequer, ele pegava o violão, a sanfona e o violino e tirava melodias lindas. Seu ensino não vinha do papel, mas do exemplo, demonstrando com gestos puros e palavras simples o que a sua intuição divina já compreendia perfeitamente. Podemos dizer que a formação de Antoninho aconteceu de outra maneira. Em casa, ele cresceu cercado por pessoas para quem a fé fazia parte da vida cotidiana. A sua mãe, por exemplo, havia recebido sólida educação cristã nos colégios que eram dirigidos pelas Irmãs de São José. As irmãs biológicas de Antoninho também estudaram nessas mesmas instituições. Enquanto sua avó era conhecida pela dedicação aos pobres e às obras de caridade. Pânfilo Marmo era um homem de profunda fé e dedicava grande estima aos sacerdotes. Ele gostava de incentivar jovens vocacionados e, sempre que podia, acompanhava os primeiros passos daqueles que se preparavam para o ministério sacerdotal. Alguns desses laços permaneceriam por muitos anos. E foi justamente por essa amizade que, certa vez, um desses jovens sacerdotes, recém-ordenado, convidou a família Marmo para assistir à celebração de sua primeira missa. No dia marcado, Antoninho acordou ainda de madrugada e começou a chamar toda a família. Ele queria chegar muito cedo à igreja. Sua mãe tentou convencê-lo de que ainda havia tempo, mas o menino insistiu com tanta alegria que, pouco depois, todos já estavam a caminho da igreja de Santana, onde seria celebrada aquela missa tão especial. Ao final da celebração, chegou o momento mais esperado, que era aquele tradicional beija-mão. Hoje, essa cerimônia quase desapareceu da vida da igreja, mas naquele tempo ela ocupava um lugar muito especial. Alguns dias antes daquela celebração, acontecia a ordenação do sacerdote,
onde suas mãos eram ungidas pelo bispo com o santo óleo do crisma. E a partir daquele momento seriam aquelas mesmas mãos que, sobre o altar, levantariam o pão e o vinho, pronunciando as palavras da consagração. Ao beijar as mãos de um sacerdote recém-ordenado, os fiéis não estavam prestando homenagem simplesmente a um homem. Aquele era, na verdade, um gesto de veneração ao próprio Cristo, pois foi ele quem escolheu agir através daquele ministério. Portanto, aquele dia era um dia de grande alegria para toda a comunidade. E Antoninho esperava aquele momento com uma emoção difícil de esconder. Quando chegou a sua vez, ele ajoelhou-se diante do sacerdote e também beijou-lhe as mãos. Depois ele levantou-se, abraçou o padre demoradamente e permaneceu assim por alguns instantes. Sua mãe chegou a adverti-lo, dizendo que ele acabaria amarrotando a veste do sacerdote. Foi então que Antoninho olhou para o padre e disse, com toda a simplicidade de uma criança: "Eu morrerei no dia do aniversário do Senhor." Aquela frase surpreendeu os presentes. Alguns anos mais tarde, aquele sacerdote ainda se recordaria desse abraço como um dos episódios mais marcantes de sua vida. Antoninho começou a ter umas atitudes que deixavam sua família e os conhecidos meio impressionados. Não era nada espalhafatoso, nem algo que ele ficasse comentando por aí. Mas quem presenciava jamais esquecia. Eram palavras e atitudes simples, mas ninguém conseguia explicar. Um destes episódios aconteceu quando ele tinha 6 anos de idade e estava internado na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Ali trabalhava a irmã Maria Vicentina, uma religiosa da congregação de São José. Ela comentava as dificuldades enfrentadas pela igreja diante da chamada questão romana. Essa questão romana foi o longo conflito entre a Santa Sé e o Reino da Itália, e que, aos olhos de muitos, parecia um caso sem solução. O menino ouviu tudo aquilo em silêncio. Depois ele olhou para a freira e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Isso vai se resolver no pontificado de Pio XI." Na hora, ninguém deu muita importância. Parecia só uma fala solta de criança. Só que, alguns anos depois, em 1929, a história deu a resposta. O Tratado de Latrão foi assinado e colocou fim à questão romana, e o Papa era, justamente, Pio XI. E entre as recordações preservadas pela família, encontra-se também um episódio envolvendo o venerável Frei Fabiano de Cristo, que foi um humilde franciscano português que viveu no Brasil do século XVIII e morreu com fama de santidade. Conta-se que, certo dia, sua mãe mostrou ao menino um retrato do religioso. Antoninho ficou contemplando aquela imagem por alguns instantes e respondeu: "Eu estava conversando com ele agora mesmo." Aquela resposta deixou sua mãe surpresa. Mais tarde, Antoninho voltaria a referir-se a Frei Fabiano com a familiaridade de quem falava de um velho conhecido. Naqueles primeiros anos, ninguém poderia imaginar o caminho que Antoninho ainda percorreria. Ele era apenas um menino cercado pelo carinho da família, dos amigos e daqueles que aprendiam a admirar sua delicadeza, sua fé e seu amor pela igreja. Foi nesse ambiente que Antoninho aprendeu a conhecer o Evangelho pela oração, pelo exemplo daqueles que o cercavam e pela participação constante na vida da igreja. Sempre que ele podia, acompanhava atentamente a Santa Missa. Ali ele observava cada gesto do sacerdote, escutava as orações com profundo interesse e parecia fascinado pelo mistério celebrado sobre o altar. Quando ele voltava para casa, procurava reproduzir tudo aquilo que havia visto. Ele improvisava pequenos altares, organizava imagens religiosas, vestia pequenos paramentos que eram confeccionados pela própria família e repetia, com grande respeito, os gestos da celebração. Aquilo não era uma simples brincadeira. Era a maneira espontânea com que uma criança expressava aquilo que mais a encantava. Com o passar do tempo,
outras crianças começaram a participar dessas pequenas celebrações. Depois vieram os adultos e Antoninho preparava pequenas reflexões sobre o Evangelho, explicava aquilo que aprendera na missa e falava de Jesus com uma simplicidade que deixava todos impressionados. Os colegas do grupo escolar frequentemente passavam em sua casa, depois das aulas, apenas para ouvi-lo. Em muitas dessas ocasiões, o senhor Pânfilo precisava intervir. Ele, sempre atento à saúde frágil do filho, encerrava delicadamente aquelas pequenas celebrações e pedia que as crianças voltassem para suas casas. Antoninho obedecia sem reclamar, embora ficasse visivelmente entristecido. Seu maior prazer era falar de Jesus aos amigos, mas aprendera desde cedo que também a obediência fazia parte do amor a Deus. Mas aquela infância tão cheia de vida seria interrompida por uma enfermidade que no início do século XX representava uma das maiores ameaças à vida de uma criança. Seria justamente a partir desse momento que começaria a etapa mais decisiva de sua breve existência. Durante a década de 1920, poucas doenças despertavam tanto medo quanto a tuberculose, que era conhecida como a peste branca. Essa doença aterrorizava todas as classes sociais e atingia homens, mulheres e crianças, sem fazer distinção. Eu poderia ficar aqui muito tempo apenas citando nomes de personalidades conhecidas que sofreram com essa doença, pois naquela época os recursos da medicina ainda estavam limitados. Por isso, quem recebia um diagnóstico de tuberculose era quase o mesmo que recebia uma sentença de morte. Podemos imaginar que, para muitas famílias, essa situação era simplesmente terrível. E foi justamente essa enfermidade que, ainda muito cedo, cruzou o caminho de Antoninho. Os primeiros sintomas surgiram de forma bem discreta entre os anos de 1922 e 1925. Começou com uma tosse persistente, depois o cansaço que aumentava dia após dia. O menino começou então a perder as forças e, como é bastante comum, ninguém imaginava a gravidade da situação. Os primeiros exames confirmaram aquilo que seus pais já temiam. Antoninho foi diagnosticado com tuberculose e aquela notícia caiu sobre a família como uma pesada cruz. O sonho de infância de um dia tornar-se sacerdote parecia interrompido antes mesmo de começar. Aos poucos, as brincadeiras tornaram-se cada vez mais raras. As limitações físicas aumentavam, enquanto a rotina da casa passava a girar em torno dos cuidados necessários para aliviar o sofrimento daquele menino. Por recomendação dos médicos, em 1925, Antoninho seguiu com sua mãe para a cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Quando chegou a esta cidade, Antoninho teria dito: "Como tudo é lindo, minha mãe, mas eu vou subindo ao Calvário. Olha como é alto." Naqueles anos, Campos do Jordão consolidava-se como um dos mais importantes centros brasileiros para o tratamento da tuberculose. Antes do surgimento dos antibióticos, acreditava-se que o repouso prolongado, o clima frio e seco das montanhas, assim como o apuro, ofereciam as melhores condições para conter o avanço da doença. Famílias de diversas regiões do país buscavam ali uma esperança de cura. Campos do Jordão passou então a desenvolver uma estrutura voltada para esse tipo de tratamento. Sanatórios, pensões, chalés e casas de repouso recebiam ali principalmente pacientes que possuíam recursos para custear longas temporadas na serra. Enquanto isso, milhares de doentes pobres permaneciam sem qualquer assistência adequada. E teria sido esse choque de realidade que marcaria profundamente o coração de Antoninho. Com o avanço da doença confirmado pelos exames, os pais fizeram de tudo o que a medicina da época oferecia. Cada novo diagnóstico parecia um peso enorme sobre a família, e as constantes viagens em busca de um clima melhor ou também de um novo tratamento acabaram marcando os últimos anos da vida dele. Mas o que realmente impressionava todo mundo não era a doença em si, era a forma como Antoninho lidava com ela. Mesmo sentindo dor, nunca se deixava abater.
O foco dele era cuidar de quem estava ao seu lado. Ele, que precisava de tantos cuidados, era quem consolava outros doentes, trazia uma palavra de esperança e fazia de tudo para animar quem já tinha perdido a força. A confirmação daquela doença caiu sobre Maria Isabel como um golpe difícil de suportar. Ela acompanhava atentamente cada consulta, cada esperança que surgia e cada esperança que desaparecia. Certa tarde, ela afastou-se um pouco e sentou-se à sombra de uma árvore. E ali ela permaneceu em silêncio. Ela pensava em tudo o que já havia feito para salvar o filho. Pensava em tudo aquilo que ainda faria, se isso pudesse devolver-lhe a saúde. Antoninho percebeu a tristeza da mãe e, aproximando-se lentamente, perguntou: "Por que está tão triste, minha mãe?" Maria Isabel procurou esconder o sofrimento e apenas respondeu: "Por nada, meu filho. Eu nunca estou triste quando estou ao teu lado." Mas Antoninho sorriu. Então lhe disse com enorme serenidade: "Mamãe, a senhora precisa fazer a vontade de Nosso Senhor. Nosso Senhor precisa de mim." Naquele instante, um pequeno pintacilgo pousava num galho próximo. Antoninho apontou para o pássaro e perguntou: "Mamãe, se eu fizesse passarinho vir pousar no meu dedo e cantar, a senhora acreditará que devemos confiar na vontade de Deus?" "Acredito, meu filho, acredito." Então Antoninho voltou-se para a árvore e disse apenas: "Pintacilgo, em nome de Deus, Nosso Senhor, venha pousar aqui no meu dedo e cante." O pequeno pássaro deixou o galho, voou até Antoninho e pousou em seu dedo e começou a cantar. O menino olhou novamente para a mãe e perguntou com doçura: "Então, mamãe, ouviu o canto da vontade de Deus?" Maria Isabel mal conseguia responder. Apenas confirmou, com os olhos cheios de lágrimas: "Sim, meu filho, sim, eu ouvi." Antoninho então voltou-se para o pequeno pássaro, sorriu e disse: "Agora pode voltar para sua árvore, meu amiguinho, e continue cantando." Naquela noite, Maria Isabel quase não conseguiu dormir, porque a lembrança daquela cena permanecia viva em seu coração. Na manhã seguinte, antes mesmo que dissesse qualquer palavra, Antoninho perguntou: "Mamãe, ainda está pensando no pintacilgo, não está?" Segundo esse mesmo testemunho, Maria Isabel compreendeu, naquele momento, que Deus lhe estava pedindo algo muito mais difícil do que lutar pela cura do filho. Estava lhe pedindo confiança. Os médicos viram que o clima de Campos do Jordão já não estava mais fazendo efeito. Eles recomendaram então que a família o levasse para São José dos Campos, que naquele momento já despontava como um grande centro no tratamento da tuberculose. E quando ouviu essa decisão dos médicos, Antoninho reagiu com uma tranquilidade impressionante. Ele disse: "Doutor, aqui eu só vou piorar. Em São José dos Campos eu vou ter mais alívio, só alívio, porque tudo já está no fim." Ouvir uma frase dessa vinda de uma criança de 10 anos arrepiava qualquer um. Parecia que ele sabia exatamente o que estava por vir. Naquela época, São José dos Campos estava ficando conhecido no Brasil inteiro como a cidade dos sanatórios. O clima da região e o repouso absoluto eram a única esperança de quem contraía a tuberculose. E foi para lá que Antoninho seguiu em mais uma tentativa desesperada da família de salvar sua vida. Os dias ali eram marcados pelo silêncio dos corredores, pelas horas de repouso e por aquela rotina pesada de tratamento. Ali dentro, crianças e adultos viviam na mesma expectativa, esperando por uma melhora que, em muitos casos, nunca vinha. E foi nesse ambiente que Antoninho se deparou com uma realidade ainda mais dura.
Ele via os doentes ao redor, mas via também famílias destruídas pela pobreza. Crianças que só chegavam ali depois de sacrifícios enormes dos pais, e outras que nem sequer conseguiam um leito. Antoninho prestava atenção em tudo. Ele escutava a história de cada companheiro de enfermaria, sentia a dor dos pais e percebia que a tuberculose não destruía somente a saúde. Ela acabava com a economia das famílias e tirava das crianças qualquer chance de futuro. Tudo isso mexeu demais com ele. Mais tarde, quando ele manifestou o desejo de construir um hospital para crianças pobres com tuberculose, esse sonho não veio do nada. Veio da dor que ele testemunhou todos os dias naqueles corredores. Só que, enquanto a doença avançava, as pessoas começaram a notar algo diferente em Antoninho. Médicos, freiras, funcionários e visitantes já não olhavam ali apenas mais um menino doente. A paz que ele transmitia, a paciência para escutar e o jeito como falava de Deus chamavam a atenção de qualquer um. Foi nessa época que Antoninho começou a repetir, quase como um sussurro, uma frase que resumia tudo o que ele vivia. Jesus, eu vos ofereço os meus sofrimentos. Essa não era uma oração decorada, era o jeito que ele encontrou de transformar a própria dor em amor. Enquanto a doença desgastava o corpo de Antoninho, uma vida espiritual cada vez mais profunda se fortalecia dentro dele. Não foi algo que nasceu do dia para a noite no sanatório. Vinha desde a infância. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, os pais consagraram a família ao Sagrado Coração de Jesus. Ele tinha um amor imenso pela missa, pela Eucaristia e por Nossa Senhora, a quem ele chamava simplesmente de mãe. Ele rezava o rosário todos os dias e falava de Maria com a intimidade de quem conversa com alguém da própria casa. E essa sensibilidade dele para enxergar o sagrado nas coisas mais simples gerava momentos inesquecíveis. Perto do sanatório, em São José dos Campos, havia um velho monjolo movido pela força da água. Para quem não conhece, o monjolo é uma engrenagem antiga de madeira, muito usada na roça para moer grãos. Ele funciona num ritmo constante, quando uma haste pesada que sobe e desce sem parar, batendo contra a pedra e fazendo um barulho cadenciado que se ouve de longe. Certa tarde, observando aquela máquina trabalhar, Antoninho ficou um tempo em silêncio. De repente, ele olhou para as pessoas ao redor e perguntou: "Esse movimento não parece o coração de Jesus batendo por amor aos homens?" Todo mundo que estava ali ficou sem reação. Onde qualquer pessoa enxergava apenas uma máquina rústica de madeira, uma criança contemplava o amor incansável de Cristo. Era essa fé viva que começava a transbordar. Sem perceber, Antoninho não era mais apenas o garoto doente que precisava de cuidados. Ele tornava-se um porto seguro para aquelas pessoas que buscavam conselho e oração. A missão de Antoninho começava a dar os primeiros frutos silenciosos, e a primeira grande transformação aconteceria dentro de sua própria casa, na vida daquela mulher que o tinha carregado nos braços, ainda bebê. A sua ama de leite, Mariama. Em São José dos Campos, enquanto a tuberculose avançava, a vida espiritual de Antoninho parecia alcançar um amadurecimento impressionante. No dia 8 de setembro de 1929, festa do nascimento de Nossa Senhora, chegou o momento tão esperado para ele, a sua primeira comunhão. A família preparava tudo com muita alegria, mas o Antoninho percebeu que faltava alguém especial. Ele chamou a sua ama de leite, a Mariama, e disse: "Mariama, eu ficaria muito contente se você também comungasse comigo neste dia tão feliz. Papai, mamãe e todos os que me querem bem estarão ao meu lado para receberem a graça que o corpo e o sangue de Jesus nos oferecem. Só falta uma pessoa que eu também amo muito, você." Mariama ficou em silêncio, pois fazia muitos anos que ela não se confessava nem recebia a Eucaristia.
Mas Antoninho não usou grandes discursos. Ele olhou para ela e disse com aquela simplicidade própria de uma criança: "Você sabe que Antoninho é de Jesus. É preciso que você também seja. É fácil." Aquelas palavras do menino tocaram profundamente a alma de Mariama. Pouco tempo depois, ela procurava um padre, se reconciliava com a igreja e voltava aos sacramentos. Era o primeiro grande fruto visível da fé de Antoninho. A maturidade espiritual daquele menino atraía também os sacerdotes da região, como o padre Olegário Barata e o próprio bispo de Taubaté, Dom Epaminondas. O bispo ficou tão impressionado com a fé do menino que o presenteou com um altar portátil e paramentos infantis, como vemos nessa foto tirada pelo Sr. Pânfilo, enquanto Antoninho celebrava suas pequenas missas no quintal de sua casa. A casa onde Antoninho morava em São José dos Campos virou um ponto de encontro. Adultos, idosos e doentes vinham em busca de uma conversa ou de uma oração. Certo dia, um senhor idoso entrou na casa, ajoelhou-se diante do altar e rezou em silêncio por um longo tempo. Quando o homem se levantou, Antoninho sorriu e perguntou: "Parece que o senhor quer um retratinho, não é?" Sem esperar a resposta, Antoninho pegou sua câmera, tirou algumas fotos e pediu para que o senhor voltasse dias depois para buscar. Quando o velhinho retornou, Antoninho entregou as imagens e disse: "Aqui estão, leve-as, são as nossas despedidas." A mãe ficou espantada, perguntou por que ele tinha dito aquilo. Antoninho respondeu com total serenidade: "É certo, mamãe, nós não nos veremos mais." Poucos dias depois, chegou a notícia do falecimento daquele senhor. Antoninho nunca usava esses dons para se exibir ou criar mistério, pois o seu único desejo era aproximar as pessoas de Deus. A convivência diária com a miséria nas enfermarias gerou nele uma pergunta inquieta. Em vez de "por que isso aconteceu comigo?", ele se perguntava: "o que eu posso fazer por eles?" Nasceu ali o maior sonho da sua vida: construir um hospital gratuito para que nenhuma criança pobre com tuberculose ficasse sem atendimento. Para muitos, parecia apenas a imaginação de um menino doente, mas ele falava desse hospital com a certeza de que enxergava o futuro. Certa vez, enquanto ele estava caminhando pelos arredores de São José dos Campos, ele apontou para um terreno vazio e disse que ali seria erguida uma capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde, e ao lado dela seria construído o hospital infantil. Foi nessa mesma época que aconteceu um episódio impressionante num antigo armazém de bairro. Antoninho entrou no local acompanhado de sua mãe e pediu ao comerciante uma estampa de Nossa Senhora da Saúde. O homem respondeu que não tinha aquilo para vender. O menino insistiu e apontou a prateleira exata onde a imagem estava guardada. Intrigado com aquilo, o comerciante procurou no local indicado e, para surpresa de todos, achou a estampa. Com a imagem nas mãos, Antoninho fez uma pequena procissão até o terreno onde ele sonhava erguer a capela. Enquanto isso, a saúde dele se agravava rapidamente. Antoninho já não pedia brinquedos nem fazia planos para o futuro. Ele falava apenas das crianças pobres que um dia iriam chegar aos sanatórios sem ter onde se tratar. Ele fez um último pedido à mãe: "Mamãe, não deixe esse projeto morrer." Dona Maria Isabel guardou aquelas palavras no coração, embora sua única esperança como mãe fosse ver o filho curado. Ela não podia imaginar que aquele pedido atravessaria gerações. No final de 1929, sem mais recursos médicos disponíveis, a família decidiu levar Antoninho de volta para casa, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Aquele era o início de sua última viagem. A tuberculose não retrocedia. A família de Antoninho organizou a rotina da casa para proporcionar a ele todo o conforto possível. Mesmo muito fraco e com dores cada vez mais fortes, o quarto do menino virou um ponto de oração. Ele continuava recebendo parentes, sacerdotes
e amigos. Quem chegava na intenção de consolá-lo, saía consolado pela paz com que Antoninho falava do seu sofrimento e da eternidade. Com uma maturidade impressionante, ele começou a preparar a família para a sua partida. Ao seu lado estavam sempre a sua mãe, o pai, os irmãos e a fiel Mariama. Todos acompanhavam de perto o desfecho daquela breve e marcante existência. Faltando poucos dias para o Natal de 1930, praticamente sem forças para ficar em pé, Antoninho ainda fez questão de montar com as próprias mãos o presépio da casa. Era a sua forma de preparar um ambiente para a chegada do menino Jesus. Quando ele terminou, foi levado ao leito, muito cansado. Dali, ele não se levantaria mais. Na manhã do dia 20 de dezembro, freiras e sacerdotes reuniram-se no quarto. Quando a superiora das irmãs de São José perguntou se ele desejava receber os últimos sacramentos, ele respondeu com um sorriso: "Quero sim." Frei Ângelo de Rezende foi quem administrou os últimos sacramentos ao menino. Após comungar, Antoninho permaneceu de olhos fechados por longos minutos e todos pensaram que ele já tivesse partido. Mas quando o sacerdote o tocou de leve, Antoninho abriu os olhos e disse suavemente: "Estou rendendo graças a Deus." Nem mesmo naquele momento ele deixou de pensar nos outros. Antes que Frei Ângelo fosse embora, ele pediu à mãe que providenciasse um carro para o padre e que não o deixasse ir embora sem antes tomar uma xícara de café. Antoninho também reparou que o pai não se barbeara naquele dia por causa da aflição. Olhou para o pai e brincou: "Pai, não chore. Vá se barbear e volte aqui." O pai, num esforço enorme de amor, saiu, fez a barba e voltou. Quando Antoninho olhou para ele, disse: "Agora sim." E todos riram juntos. Pouco depois, Antoninho pediu que acendessem 2 velas diante da imagem de Santo Antônio. Ele disse: "Antes que essas velas se apaguem, eu estarei no céu. Estou cansado, preciso repousar." Às 11h30 da noite de 21 de dezembro de 1930, aos 12 anos de idade, Antoninho da Rocha Marmo entregou sua alma a Deus. Ainda naqueles dias de luto, enquanto familiares e amigos procuravam absorver a dor da partida, uma lembrança guardada no coração voltou com muita força à memória de todos. Alguns anos antes, durante a celebração do beijamão, naquela primeira missa de um jovem sacerdote, o pequeno Antoninho fez uma revelação que parecia incompreensível. Na ocasião, ele disse que morreria no exato dia do aniversário daquele padre. E agora o calendário confirmava o inacreditável. Todos perceberam que 21 de dezembro era o dia do nascimento do padre Olegário da Silva Barata. O padre Olegário, grande amigo da família e talvez por profunda humildade, jamais fez questão de clamar para si o protagonismo de ter sido ele o sacerdote daquela profecia. Mas essa convicção tornou-se uma das tradições mais vivas entre os devotos e biógrafos de Antoninho. Porém, o fato indiscutível é que o padre Olegário dedicou toda a sua vida a preservar essa memória. Foi ele quem reuniu com rigor cada foto, carta e depoimento, publicando a primeira grande biografia de Antoninho. Aquele 21 de dezembro, dia em que o padre completava mais um ano de vida, era também a data em que o menino cumpria sua última promessa nesta terra. Mas a presença de Antoninho continuava viva. Certa vez, ao subir no bonde em São Paulo, sua mãe foi surpreendida pelo cobrador, que disse: "A senhora não vai pagar a passagem do menino que sentou-se ao seu lado?" Dona Maria Isabel olhou para o banco vazio, compreendeu tudo em silêncio e guardou mais aquele sinal no coração. Logo começaram a chegar centenas de cartas de todos os cantos do país, relatando graças e milagres atribuídos à intercessão do menino. De Minas Gerais, por exemplo,
um tabelião fez questão de ir pessoalmente até São Paulo para testemunhar a cura de um familiar. Do interior paulista, o diretor de uma escola escreveu emocionado, dizendo que não podia guardar só para si a alegria da graça alcançada. Outro relato marcante contava a cura de uma jovem mãe desenganada pelos médicos. Ela, após recorrer a Antoninho, recuperou a saúde de forma inexplicável e pôde voltar a amamentar seu filho. Mas a correspondência que chegava à família não falava apenas de curas do corpo. Falava também de conversões impressionantes. Uma senhora idosa, gravemente doente e afastada da igreja havia décadas, recebeu a visita da mãe de Antoninho. Naquele mesmo dia, a neta da mulher garantiu ter visto um menino vestido de branco, com um ramalhete de flores, aproximar-se do leito e beijar a testa da avó. Pouco tempo depois, a senhora pediu a visita de um padre e reconciliou-se com Deus. E esse seu gesto inspirou 9 parentes a voltarem para a igreja, alguns deles que já estavam afastados da igreja há mais de 30 anos. Porém, entre todos os relatos guardados pela família, um caso de 1937 impressionou a todos de forma especial. Foi a história da pequena Olívia. Por causa de uma terrível queimadura com água fervente, a ferida no braço da menina se agravou tanto que os médicos concluíram que a única saída seria a amputação. Foi então que uma professora entregou a ela um santinho de Antoninho e sugeriu que ambas fizessem uma novena. Logo no 3º dia de oração, a ferida começou a fechar. Poucas semanas depois, o braço estava completamente regenerado, sem qualquer necessidade de cirurgia. Agradecida por aquela bênção, a própria Olívia fez questão de registrar o seu testemunho. Por isso, ela enviou à família Marmo uma fotografia onde aparecia segurando o retrato do pequeno Antoninho. A missão de Antoninho não terminou com sua morte. Ele deixou marcas eternas no coração de quem o conheceu. A começar por sua ama de leite, Mariama. Aquela mulher simples que o embalou nos braços quando ele ainda era um bebê prematuro, demorou anos para superar a dor da separação. Mas um dia, a sua própria saúde começou a fraquejar. Internada com muitas dores, numa noite de sofrimento, ela sonhou com o menino. No sonho, Antoninho dizia que ela passaria por um mar de sofrimentos, mas que ele a esperaria na outra margem. E o menino profetizou: "Você vai morrer no dia 13 de junho, dia do meu Santo Antônio." Ao acordar, Mariama contou o sonho premonitório para Dona Maria Isabel, mãe de Antoninho, e esta ficou profundamente impressionada e relatou o episódio às religiosas de São José. Sustentada por essa fé, Mariama enfrentou a enfermidade com uma serenidade admirável. Ela chegou a recuperar-se temporariamente e voltou para o convívio da família Marmo. Um dia, mesmo sem sintomas graves aparentes, ela pediu a presença de um sacerdote porque queria receber os últimos sacramentos. No dia seguinte, 13 de junho, Mariama sentiu-se mal de repente e faleceu em profunda paz, exatamente como Antoninho havia dito no sonho. E aquele último pedido de Antoninho, que era a construção do hospital para crianças pobres, não foi esquecido. Dona Maria Isabel recusou-se a deixar o sonho do filho se apagar. Ao lado do esposo e de alguns benfeitores, ela fundou uma associação civil para arrecadar fundos e ergueu o sanatório no mesmo terreno que Antoninho havia indicado em São José dos Campos. Anos depois, com a mediação do Monsenhor Ascânio Brandão, a família uniu forças com a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. As religiosas acolheram esse projeto como uma verdadeira missão divina. Tanto que, no dia 13 de dezembro de 1952, nascia oficialmente o Hospital Antoninho da Rocha Marmo. A obra cresceu, atravessou décadas e transformou-se em hospital geral e maternidade, sem jamais perder sua vocação original, que era cuidar dos mais frágeis. O tempo passou, mas o amor que deu origem a tudo permaneceu o mesmo. Durante quase um século, Antoninho esteve sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Ali o seu túmulo tornou-se um lugar silencioso de oração e peregrinação. Em 2007,
a Igreja Católica acolheu oficialmente o pedido de abertura do seu processo de beatificação, concedendo a Antoninho o título de Servo de Deus. Em 2016 foi inaugurado o seu memorial ao lado do hospital. Ali nós encontramos preservados diversos objetos ligados à sua vida, como a pequena estola que ele utilizou em suas celebrações infantis, seu terço, a chave de seu quarto, um ostensório, castiçais, toalhas de altar e até mesmo a roupa que, segundo a tradição da família, Antoninho teria usado no dia do seu batismo. Painéis fotográficos, documentos históricos, livros e registros da abertura da causa de beatificação são objetos que ajudam os visitantes a reconstruir, passo a passo, a trajetória daquele menino cuja vida continua inspirando tantas pessoas. Entre todas as peças conservadas no memorial, uma delas possui um significado muito especial. É a antiga estampa de Nossa Senhora da Saúde. Aquela mesma imagem que Antoninho insistiu em pedir numa pequena casa comercial de São José dos Campos, indicando ao comerciante o lugar exato onde ela se encontrava, quando ninguém acreditava que ela estivesse ali. Durante muitos anos, esse episódio permaneceu apenas na memória da família. A própria estampa foi cuidadosamente conservada pela senhora Maria Estela de Luca, filha de Wanda Marmo, a irmã caçula de Antoninho. Anos depois, a senhora Maria Estela decidiu doar a estampa ao memorial, permitindo que ela permanecesse acessível aos peregrinos que ainda hoje visitam aquele local. Porém, a providência parecia reservar ainda outra confirmação dessa história. Algumas décadas depois, a senhora Ede Teixeira Leite Matarazzo, filha do antigo proprietário daquele armazém, reconheceu a estampa e confirmou que seu pai costumava contar exatamente o episódio vivido com Antoninho. Seu testemunho tornou-se uma preciosa confirmação de uma tradição que havia sido preservada pela família Marmo durante tantos anos. Assim, uma pequena estampa religiosa, aparentemente sem grande valor material, transformou-se num dos mais eloquentes testemunhos da memória de Antoninho. No dia 19 de outubro de 2021, por ocasião das comemorações de seu aniversário natalício, os restos mortais de Antoninho da Rocha Marmo foram trasladados para São José dos Campos e depositados na capela de Nossa Senhora da Saúde. Para que os devotos continuassem conservando um vínculo também com o antigo túmulo, uma pequena relíquia permaneceu no cemitério da Consolação. Ainda hoje, milhares de pessoas visitam tanto o antigo túmulo em São Paulo, quanto a capela e o memorial em São José dos Campos. Em seu túmulo há uma pequena placa de bronze que resume, talvez melhor do que qualquer biografia, toda a existência de Antoninho. Nesta placa está escrito: viveu, sofreu e morreu, amando Jesus. Agora, antes de encerrar esta história, existe ainda um último detalhe. Trata-se de uma das manifestações mais delicadas da presença de Antoninho dentro da própria casa de seus pais, logo após a sua partida. O senhor Pânfilo Marmo procurava uma mensagem especial para imprimir nas lembrancinhas da missa de sétimo dia. Ele não queria uma estampa genérica, ele desejava algo que traduzisse a alma do filho. Mas ele não encontrava as palavras. Sozinho na sala, angustiado com a saudade, ele viu um livro se desprender da prateleira da estante, sem que ninguém o tocasse. Ao cair no chão, o livro se abriu e de dentro de suas páginas deslizou uma folha com uma breve poesia. O senhor Pânfilo leu aqueles versos lentamente e soube, naquele instante, que encontrara a resposta. Foi essa oração impressa e distribuída aos familiares em 1930. E são justamente essas palavras que agora encerram a nossa jornada. O céu habita na minha alma. Meu bom Jesus, repousa em mim. Que santo amor hoje me inflama. Ó meu Jesus, sou todo vosso, enfim.